Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, continuando a nossa sequência aqui de estudo, né? A gente viu nas últimas aulas aí dimensionamento de fundações em estacas. Resolvemos um projeto lá inteiro em estacas. Agora a gente vai para o próximo sistema de fundação, né? Que são os tubulões. Os tubulões a gente já tinha falado antes, né? Quando eu postei lá o vídeo sobre os tipos de fundações. Que é um sistema de fundação voltado para médio ou grande porte, obras de médio ou grande porte, né, devido aos volumes envolvidos ali de concreto e escavações, que não são poucos. Então, esse sistema ele já vai valer mais a pena para, né, aquelas predinhos de 4 pavimentos, situações onde o solo, né, em profundidade que é competente, o solo superficial não é interessante, por exemplo, para uma sapata. E se eu for trabalhar, por exemplo, com estacas, eu vou ter que fazer muito profundo, porque vamos supor eu tenho muito aterro na minha camada, na minha área, região ali, né? E várias outras situações aí. Às vezes o projeto em estacas fica extremamente complicado de executar por ter muito bloco, então você vai ter muito volume de concreto. Então aí às vezes nessas situações o tubulão é interessante. Lembrar que o tubulão ele é executado, né, normalmente na parte superior do fuste com máquina, mecanizado, e a parte da base embaixo, apesar de ter alguns equipamentos que fazem escavação de base, elas vão ter diâmetros restritos ali quando é mecanizada a escavação, então na maior parte das vezes a gente vai trabalhar com escavação, né, feita de forma manual, com pulseiros, o que oferece risco na execução, é um problema, tá? Devido a isso, em 2019, agora, comecinho de 2020, teve uma aprovação de uma NR nova do Ministério do Trabalho, além da NR 33, que é de espaço confinado. A gente teve a atualização da NR 18. E essa NR 18, que rege pela segurança dos trabalhadores e assim por diante, já colocou um dispositivo que daqui, acho que até o final desse ano, agora de 2020, vai ser proibido, a partir de 2021 no caso, a trabalho com tubulões a ar comprimido, que utilizava-se muito antigamente e já hoje em dia está muito em desuso, principalmente devido ao risco com os trabalhadores ali em situações de tubulões com compressão ali de ar ali para trabalhar em solo saturado. Então não vai ser mais uma solução possível, tá? Então a gente fala até hoje que tem, tal, hoje em dia já está em desuso, mas provavelmente a partir de 2021 a gente não vai escutar mais falar sobre esse sistema devido a essa proibição da NR18. Se você executar esse tipo de serviço aí, é passível de multa, né, pesada, embargo de obra e assim por diante, então desaconselhável total. Os tubulões a céu aberto, ou seja, em solos não saturados, né, vai ser ainda permitido continuar o trabalho com eles, só que agora com uma limitação de profundidade de até 15 metros, né, para evitar riscos maiores ali com os trabalhadores. Além disso, vai ser exigido em grande parte das situações aí revestimento do fuste, o que atualmente não é exigido. Então, vai acabar dificultando um pouquinho a execução de tubulões, mas, né, você pode trabalhar, por exemplo, com revestimentos de fibras reaproveitáveis, então ainda vai dar para conseguir trabalhar com tranquilidade ainda, uma vez que você providencie e compre. Até porque a maioria dos tubulões normalmente trabalham com fustes sempre padronizados de 80, 70, 90, né? Até uma coisa também que a NR agora vai fixar também é o fuste mínimo. Antigamente a gente trabalhava com fustes de 70, 80 como diâmetros de mínimos de fuste. Pela NR18 nova agora, que vai estar em vigor a partir de 2021, deram 6 meses ali de prazo para todo mundo se enquadrar. Os diâmetros mínimos, se não me engano, vão pular agora para 90 de fuste, tá? Para o trabalhador entrar com mais tranquilidade no fuste e ter menos risco. Ok, então como é que funciona toda a parte de dimensionamento dos tubulões? Então vamos ver aqui, tá? O tubulão ele sempre vai ter esse formato, né? Um formato onde eu tenho um cilindro escavado ali mecanizado. A máquina, lembrar, ela vai sempre escavar até o final da base, ou seja, na cota de apoio, né? E o resto aqui da base aqui, as laterais, são todas escavadas manualmente, né? Ou com equipamento que é bem complicado na prática, porque acaba não eliminando a mão de obra manual. O cara ainda vai ter que entrar para limpar lá o fundo. Então tá, quais são os componentes que eu tenho de dimensionamento aqui que eu tenho que calcular e dimensionar, tá? Então, em cima da carga do pilar que está chegando,
Normalmente você vai ter que dimensionar a base do tubulão, o diâmetro, né? Que normalmente a base sempre vai ser circular em profundidade. O diâmetro do fuste, que também é circular, e a altura da minha base. Essa altura da base ela vai ser calculada em função dos diâmetros do fuste e da base e desse ângulo alfa aqui, que é um ângulo padrão inicial, normalmente 60 graus. Tá? Então a gente vai ver na sequência o porquê disso. Então, como é que funcionam os cálculos? Os cálculos principais, que são fuste e base, saem todos da mesma forma, que é tensão, força sobre área. O que acontece? A força é a carga do pilar, né? E a área, no caso, vai ser a área que eu quero definir, que é a área do fuste ou a área da base. Em função da área que eu estou querendo definir, aquela tensão da fórmula, né? Tensão, força sobre área, vai ser uma coisa ou outra. Quando você vai dimensionar a base, você está dimensionando a base em função da carga do pilar e em função da resistência do meu solo que está aqui embaixo. Então a tensão nesse caso é a tensão do solo. Então, trabalhando com a equação, né, tensão, força sobre área e substituindo a área da base pela área do círculo, no caso que é π diâmetro ao quadrado sobre 4, e isolando em função do diâmetro da base, eu tenho essa equação resultante aqui, ó, que é diâmetro da base igual raiz, né, porque estava diâmetro ao quadrado, então eu tirei a raiz aqui desse lado, ficou a raiz aqui no lado oposto, né, da fórmula. Então, raiz de 4 vezes a carga do pilar dividido por π vezes a tensão. Então, aquela tensão que estava do outro lado igual, a gente passou lá dividindo e a área passou multiplicando, aí quebrou a área. Então, aqui eu tenho a tensão, que no caso é a tensão do solo, ou seja, então é o primeiro item que eu vou ter que definir no meu projeto, a gente vai ver na sequência. É sempre essa tensão aqui do solo. Se eu não definir essa tensão no comecinho do projeto, eu não consigo dimensionar nada do tubulão. Então essa é a máxima tensão que o solo suporta. Lembrar que esse admissível significa para mim ali que é a máxima tensão que o solo suporta, já com um fator de segurança. Para fundações diretas, tubulões ou sapatas, a tensão admissível é definida em função da tensão máxima, né, de ruptura do solo, dividido por um fator de segurança. Em estacas, a gente viu isso na última aula, o fator de segurança ele é 1,6 ou 2, dependendo se eu tenho ou não prova de carga. Né? 1,6 se eu tenho prova de carga, 2 se eu não tenho prova de carga. Para fundações diretas, esses fatores de segurança eles mudam. Então, essa tensão admissível é a tensão de ruptura do solo, máxima que o solo suporta, dividido por um fator de segurança de 2 ou 3. 2 se eu tiver prova de carga, 3 se eu não tiver prova de carga. Tá? Então, repara que os fatores são um pouco maiores aqui nesse caso, né, para ter mais segurança ali para o projetista. Como é que funciona a definição, então, dessa tensão de ruptura para daí eu definir essa tensão admissível? Então, a gente pode, né, lançar mão de algumas situações. Quais situações? Essas três situações eu posso usar tanto para tubulões quanto para sapatas, tá? Então, eu vou explicar de maneira geral, já fiquem cientes que para sapata é a mesma situação. Então, eu posso lançar mão de utilização de provas de carga, posso definir a partir de ensaios de laboratório, ou posso estimar essa tensão, né, pelo SPT. Vamos ver um a um só para vocês entenderem aqui. Então, provas de carga, a gente tem aqui uma foto de exemplo de uma prova de carga sendo conduzida em superfície. Aqui no caso, é para definindo a tensão admissível na superfície para aplicação de fundações em sapatas, tá? Então, sempre quando você vai realizar uma prova de carga para definir essa tensão admissível, eu vou estar trabalhando com uma chapa metálica, normalmente uma chapa metálica com 80 centímetros de diâmetro, que é o mínimo que a norma especifica, para que ela tenha uma área de meio metro quadrado aproximadamente. Eu vou ter uma célula de carga aqui que eu posso estar utilizando ou não. Nesse caso aqui, como eu tenho um macaco que não tem aferição de carga, eu preciso de uma célula de carga ligada no computador para que eu saiba quantos quilos está sendo aplicado ali no sistema. Se eu tenho um macaco e uma bomba calibrado, né, com a situação da pressão de óleo ali no sistema, eu posso dispensar o uso da célula de carga porque eu tenho a calibração ali, quantos quilos está sendo aplicado ali pela pressão ali do óleo hidráulico ali no sistema. Então, aí eu vou ter uma viga de reação na parte superior, né? Então, como está esquematizado aqui do lado, e essa viga de reação ela pode estar trabalhando com uma carga, né, na parte superior, então como se fosse uma cargueira que a gente fala,
então com alguma coisa bem pesada em cima, que vai restringir a deformação dessa viga para cima. Então essa viga ela vai ficar extremamente rígida em cima ali, de maneira que ela não se mexa. E com isso, quando eu começo a pressionar com esse macaco, o sistema vai começar a pressionar a chapa contra o solo. E o solo, como vai ser o elemento menos resistente do conjunto, ele vai acabar se deformando. Então eu acabo ensaiando o solo pelo sistema de ação e reação. Tá? Então aqui é um exemplo para vocês entenderem, conforme eu vou aplicando as cargas, né, com o macaco, que no caso estão sendo transformadas em uma tensão, né, porque é força sobre área, eu vou fazendo leituras com os 4 reloginhos aqui distantes para ver qual é a deformação que essa placa está tendo ali. Na verdade, deformação não, é qual o deslocamento que essa placa está tendo e o solo está, né, deformando ali. Então, com isso, eu vou tendo vários pontos de tensão, né, deformação que o meu solo está sofrendo ali. E no final do ensaio, quando deforma muito, né, eu tenho muita deformação ali, muito deslocamento dessa minha placa, o que vai acontecer? A minha curva, ela tende a ter um formato aqui que as tensões começam a ficar estáveis, você não consegue aumentar mais a tensão, mas as deformações elas permanecem aumentando e não param mais. Então, quando acontece isso, é caracterizada a ruptura geotécnica, ou seja, o solo, a estrutura dele não suporta mais valores de carga superiores àquela que eu estou ali aplicando, e o solo sofreu uma ruptura geotécnica, ou seja, atingiu a capacidade de carga máxima dele, ele não suporta mais que aquela carga. Então, naquele ponto, você definiu a tensão de ruptura do solo, e aí é só aplicar o fator de segurança e eu achei a tensão admissível. Então, é um ensaio extremamente, assim, não é um ensaio complicado de ser feito. No mercado, ele é feito com bastante frequência, principalmente para obras que você vai trabalhar com radier, por exemplo. Para tubulão já é um pouco mais complicado, porque imagina você fazer um ensaio desse em profundidade, numa situação, num espaço confinado, e onde o meu sistema de reação tem que estar lá na superfície. Então acaba sendo muito arriscado e é muito problemático de ser executado. Tem alguns trabalhos já publicados sobre isso, mas foram feitos aí para pesquisas de doutorado, assim por diante. Então é mais para fins de pesquisa. É bem difícil comercialmente você fazer um ensaio desse para tubulão. Então é a melhor maneira de definir a tensão de ruptura, mas para tubulões ela é meio complicada. Então acaba sendo inviável na prática da gente executar ela. O segundo método para definir essa tensão de ruptura do solo e assim achar a tensão admissível seria a partir de métodos teóricos que a gente fala. O método de Terzaghi que a gente vai ver adiante é o mais conhecido. E esse método de Terzaghi é uma equação que relaciona diversas variáveis e os parâmetros principais que eu preciso definir para entrar nessa equação e conseguir definir a tensão de ruptura do solo matematicamente são a coesão, o ângulo de atrito do solo e o peso específico do solo ali. Então, o intercepto coesivo e o ângulo de atrito a gente consegue definir a partir do ensaio de cisalhamento, né? Ou o cisalhamento direto ou o ensaio traxial, por exemplo, a gente tem lá no laboratório da FAG, onde você vai ter que fazer ensaios com amostras indeformadas desse solo, 3 amostras pelo menos, fazer os ensaios, definir aquela envoltória de resistência com círculos de Mohr, por exemplo. E aí, né, eu vou achar o intercepto coesivo, que é onde a gente cruza ali no eixo Y, e vou achar o ângulo ali com a horizontal, que é o meu ângulo de atrito. Com esses dois parâmetros, mais o peso específico do solo, que eu consigo definir com uma amostra também em campo, bem simples, coletando o cilindrozinho lá, relacionando massa e volume, eu consigo entrar na equação do Terzaghi e definir teoricamente qual seria a tensão de ruptura. Então, é um método válido também, pode ser utilizado para tubulões ou sapatas. E o terceiro e último processo é a estimativa a partir do SPT. Então, eu tendo o valor do SPT, tem uma equação, que a gente vai ver adiante, que relaciona o valor da tensão admissível provável do solo com o valor do NSPT dividido por uma constante. Então, para tubulões, por exemplo, a constante é 30, a divisão, então vai ficar NSPT dividido por 30, vezes 10 é terceira para a conversão de unidade, para transformar isso em KPa. Para sapatas, por exemplo, a constante embaixo, ao invés de 30, é 50. Tá? Então, só muda a constante mesmo. E ela é uma estimativa que assim dá bem próxima com a realidade, com o que você realmente tem do solo. Porém, é uma estimativa. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, é sempre recomendável você fazer ensaios complementares,
normalmente a gente utiliza penetrômetros de campo. Pode ser penetrômetros estáticos ou dinâmicos. Por exemplo, o de cone sul-africano, que é bem utilizado. Então, a gente utilizando algum desses dois equipamentos, por exemplo, né, em apoio com essa estimativa do SPT, você vai conseguir ter um projeto bem tranquilo ali e com segurança. Então, ok, visto isso, para determinar o diâmetro da base, eu utilizo essa primeira equação, como a gente já viu agora de pouco, sendo que a carga do pilar aqui na parte superior tem que ser colocado na fórmula em unidade internacional, kilonewtons no caso, lembrar que 1 tonelada é 10 kilonewtons. A tensão admissível tem que ser inserida aqui na equação em kPa, kilonewtons por metro quadrado. E aí com isso eu defino o diâmetro da base aqui em metros. Não esquecer de tirar a raiz, tá? Pela norma de fundações 6122, 2019, a gente não tem nenhum limite quanto ao diâmetro da base. O recomendável só, né, é que se esse diâmetro aqui der superior a 3,5, 3,5, 4 metros, a gente limitar, dividindo, por exemplo, a carga do pilar, né, em 2 tubulões ou até mais, porque o diâmetro da base sendo muito grande, a gente tem muito risco de desmoronamento. Então a gente sempre evita, tenta trabalhar com o máximo 3, 3,5, isso já mais por experiência, tá? Na sequência, né, após definir o diâmetro da base, que é o primeiro item que eu vou calcular ali para o meu tubulão, eu vou calcular o diâmetro do fuste. O diâmetro do fuste, se você olhar bem a equação, ela é exatamente, sai da mesma equação, tensão, força sobre área, igual ao do diâmetro da base. O que acontece aqui é que o fuste ele tem como função conduzir a carga do pilar até a base. Então, o fuste ele é dimensionado pela norma de concreto. Então, o que acontece? Eu não vou utilizar a tensão admissível do solo aqui na parte inferior, e sim o FCK do concreto, que é a tensão máxima que o concreto suporta, considerando os fatores de segurança lá da norma de concreto. Então, no caso aqui, para a nossa norma de fundações nova, a gente, para peças estruturais de fundação, a gente sempre vai utilizar tubulões, no caso, 25 megapascal no mínimo. Hélice contínuo, por exemplo, e outros sistemas mais robustos, a gente trabalha com FCK 30. Se eu for inserir 25 megapascal aqui na equação, tomar cuidado que aqui embaixo eu também tenho que colocar em quilopascal. Então vai ser 25.000 quilopascal. Tá? E aqui a diferença que a gente tem, como aqui segue a norma de concreto, a gente tem dois fatores de segurança inseridos na parte de baixo e um fator de segurança na norma de cima, que são derivados da norma de concreto. Então, esse 0,85, vocês já devem ter visto já em todos os dimensionamentos de pilares, por exemplo, que a gente tem. É um coeficiente que leva em consideração cargas de longa duração no concreto, efeitos de fluência. Então, está aqui ele também presente no dimensionamento. E esse 1,6 é um coeficiente de minoração na resistência do concreto devido ao lançamento, processo executivo de lançamento. Então imaginam, né? O concreto ele é lançado da superfície até lá embaixo no tubulão. E ele cai em queda livre de 10, 15 metros de altura. Então a gente sabe que tem segregação do concreto já da pasta ali, da brita, por exemplo, com alturas superiores a 1,5 m, 2 metros de altura. Então eu tenho que tomar cuidado, né? E devido a isso a gente tem uma redução ali na resistência do concreto, porque vai ocorrer essa segregação no lançamento. E o terceiro e último coeficiente é esse 1,4 na parte superior, que é um coeficiente de majoração de carga que a gente se utiliza em todos os dimensionamentos de concreto armado. Em fundações a gente não tem ele, né? Então como esse dimensionamento do fuste é pela norma de concreto, a gente está inserindo ele aqui. No de fundações a gente não tem 1,4 porque esse dimensionamento é regido pela norma de fundações. Então a gente está reduzindo já, o coeficiente já está embutido aqui na tensão admissível, que a gente está reduzindo a resistência do solo, né? A tensão máxima que o solo suporta. Então a gente está minorando as resistências. E aqui a gente está majorando as cargas, ok? Uma vez que eu calculei e defini o diâmetro da base e o diâmetro do fuste, né, lembrar que o diâmetro do fuste, como a pessoa vai ter que entrar lá embaixo para fazer a escavação manual, esse fuste tem que ter no mínimo 70 centímetros. Né, então 0,7 metros. Pela NR18 nova, que a gente vai entrar em vigor aí no comecinho de 2021, o diâmetro do fuste, por exemplo, vai ter que ser superior a 90 centímetros, né, 0,9 metros. Então eu vou ter um diâmetro de fuste mínimo 0,9. Ok? Então esse é o único limite que eu vou ter aqui. Aí, na sequência, então, eu defino a altura da base. Essa altura da base ela é dada pela relação
entre os diâmetros da base e o diâmetro do fuste, vezes a tangente desse ângulo alfa. Essa equação ela vem da trigonometria aqui, né? Então vem na relação de triângulos que eu tenho. Se você olhar bem essa base aqui, a altura da base ela é dada por um triângulo que eu tenho aqui, né? um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo a gente tem uma dimensão conhecida, que é essa dimensão aqui embaixo. Como é que vai ser essa dimensão aqui? Essa dimensão, se você olhar bem aqui, ó, eu tenho o diâmetro da base, que é todo esse comprimento, menos o diâmetro do fuste, que é o miolinho aqui. Com isso eu tenho duas laterais, dividido por 2, então eu vou ter só uma lateral, que é a lateral do meu triângulo aqui, o cateto. Esse cateto vezes a tangente desse ângulo aqui do disparo, né, da base aqui, eu defino a altura da minha base. Então é basicamente situação de triângulo retângulo aqui, bem simples. Qual que é o detalhe aqui desse ângulo alfa? Daí pode escrever no caderno, caso esteja acompanhando. Esse alfa tem como valor mínimo inicial, máximo, quer dizer, inicial, 60 graus. Por quê? Porque a gente trabalha como se a base do triângulo do tubulão, né, ela tivesse ângulo de 60 graus, para trabalhar como se fosse um triângulo equilátero. Mais 60 graus fica inviável trabalhar com tubulão. Praticamente eu não vou ter uma base, né? Já vai vir um tubulão inteiro. Então a gente não trabalha com ângulos superiores a 60. E por que esse ângulo? Porque a gente quer evitar que o esforço de tração aqui na base seja muito elevado. Para evitar isso, a gente trabalha com ângulos grandes e o ângulo de 60 graus já é conhecido pela teoria lá de dimensionamento de blocos lá, que é um ângulo ideal, tranquilo, que vai sempre passar no dimensionamento e a gente vai ter um pequeno esforço de tração na base e onde o próprio concreto acaba resistindo a esses esforços. Então, quando eu coloco 60 graus aqui na equação, inicialmente, eu estou admitindo para todos os casos que eu não vou precisar de armadura na base, que é o que eu quero para um tubulão. Mas tem situações onde a carga do tubulão é tão alta, né, que está indo para o tubulão ali para a base, onde esse ângulo de 60 graus aqui faz com que eu tenha uma altura da base excessivamente grande. Então aí a norma me bloqueia, ela me trava por segurança aqui. Então o que a norma coloca para a gente lá? Que essa altura da base, por recomendação de segurança, não pode ser superior a 2 metros. Então eu tenho que sempre trabalhar com ela de 2 metros para baixo. Então, se eu inserir 60 graus aqui e fizer o cálculo e isso aqui der mais de 2 metros, eu vou ter que reduzir esse ângulo aqui. Aí, normalmente, a gente reduz de 5 em 5 graus, que já é o suficiente. E a cada, normalmente, 5 graus que eu reduzo, dá aproximadamente quase 50 centímetros de altura que eu vou ter de redução do meu tubulão. Tá? Só que eu tenho que tomar muito cuidado com essa redução aqui. Por quê? Porque se eu reduzir muito esse ângulo alfa, eu posso ter problema de excesso de tração na base aqui e eu vou ter necessidade de armar essa base nossa aqui. Então, para esse tipo de situação, eu vou ter que fazer uma verificação quanto às trações aqui na base do meu tubulão, que eu já vou mostrar a seguir aí no exercício, que é mais fácil, tá? E é uma equaçãozinha bem simples de verificação, onde a gente insere o ângulo que eu estou querendo analisar, e aí pela equação eu vou verificar se esse ângulo passa ou não. Caso ele não passar, eu vou ter que resolver o problema de outra maneira, né? Vamos supor, eu reduzi o ângulo para 30 graus, verifiquei pela equação, não passou, eu estou tendo esforço de tração muito alto, eu precisaria armar a base, eu não quero fazer armadura na base do meu tubulão. Então aí é melhor eu pegar e dividir em 2 tubulões a carga, né? Se você baixar 5 graus, vamos supor 55, 50 graus, você faz a verificação, provavelmente não vai ter problema, tá? Por experiência eu falo para vocês que normalmente ângulos de 45, 50, 55 graus normalmente passam, tá? Agora se você estiver trabalhando com 45 para baixo, já sempre analisa. E aí eu consigo só reduzindo 5 graus, 10 graus, por exemplo, resolver o problema e trabalhar com a altura da base no limite, ali próximo de 2 metros. E aí o problema é resolvido, tá? Então, o dimensionamento de tubulão basicamente são esses 3 itens. A gente também tem esse rodapé do tubulão aqui, que é uma partezinha reta, que normalmente é fixada em 20 centímetros, que é como se fosse um embutimento da base no material resistente. Então eu vou ter a altura da minha base mais uns 20 centímetros ali, na maioria dos casos a gente acaba arredondando para o valor ali, e mais próximo e acabou. Então, essa altura do fuste, a profundidade do tubulão, como eu já falei, ela vai ser em função da resistência do meu solo. Quanto maior a resistência lá embaixo, né, eu vou analisar pela sondagem e eu vou achar uma cota de apoio interessante. Por experiência também, o que eu posso já adiantar para vocês?
cotas de apoio onde o NSPT esteja na faixa de 15 para cima, ou até às vezes 10, 12 para cima do NSPT, já são solos resistentes e bem interessantes para apoio de tubulão. Acima de 15, maravilha. Qualquer cota que você tiver aí acima de 15 de NSPT, já são cotas interessantes, lembrando sempre que o tubulão tem que ficar acima do lençol freático, senão eu posso ter problemas ali para a execução dele. Tá? E eu não quero trabalhar com tubulão em solo saturado. Aí eu tenho algumas situações de projeto onde o diâmetro da base ser, né, a minha base ser circular não é muito interessante. Eu vou ter, por exemplo, choque entre duas bases, ou essa base aqui junto à divisa, ela fica problemática ali quanto às excentricidades, igual a gente viu em estaca na última aula. Então, para esse tipo de situação, a gente utiliza uma segunda base, um segundo modelo, né, formato de base, que é um formato que a gente chama de falsa elipse. Então, eu tenho duas bases que eu posso trabalhar, ou base circular ou base falsa elipse. O que muda de uma para outra? Para a base falsa elipse, o FUST eu vou calcular da mesma maneira, não muda a equação, igualzinha. Só que, como a minha base não é circular, então eu não utilizo essa equação. Tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Antes de eu utilizar essa equação, que é a equação da área dessa figura geométrica aqui, eu vou primeiro calcular qual é a área de base necessária. Então eu vou fazer a formulazinha, tensão, força sobre área. Então eu tenho a carga do pilar e tenho a tensão máxima que o solo suporta. Então eu colocando essas duas variáveis na equação, né, tensão e a carga do pilar, eu acho a área. Aí achando a área em metro quadrado, eu insiro ela aqui na equação. E eu vou ter duas variáveis aqui que eu posso definir daí. Que o x é essa área, essa lateral retangular aqui da minha falsa elipse. Então repara que a falsa elipse é como se fosse dois semicírculos e um retângulo aqui na parte central. Então aqui é a área do retângulo, se você olhar, então é x vezes 2r's, área do retângulo, mais πr ao quadrado. Então o πr ao quadrado por quê? Porque eu tenho dois semicírculos com raio R, um para cada lado. Então, formando um círculo inteiro com raio R. Então, é a área do círculo aqui com raio R, tá? Então, eu vou pegar a área da base, insiro aqui na equação, e eu vou ter duas variáveis, o x e o r. Normalmente, o que você vai fazer? Você fixa uma dimensão e acha outra, por exemplo, tá? Só que daí tomar cuidado que para, né, que o meu dimensionamento seja adequado, a norma também coloca para a gente lá que eu tenho uma relação máxima entre essas duas variáveis, o x e o r. O x tem que ser sempre menor ou igual a 3r's. Por que a norma coloca essa relaçãozinha para a gente? Porque se eu tiver um x excessivamente grande, o meu r tende a reduzir muito. Então, se eu aumentar muito meu x para uma proporção que ele fique maior que 3 vezes o r, eu vou ter um tubulão que é muito esticado e muito estreito. Então, isso não acaba não tendo estabilidade, não é seguro. Então, para que eu tenha uma proporção ali adequada, eu sempre vou trabalhar nesse limite, né? O x tem que ser menor ou igual a 3r sempre. E aí, quando, por exemplo, você tem um tubulão junto à divisa, ou alguma situação de dois pilares muito próximos, você pode trabalhar no limite, que é igualando x igual a 3r. Mas se der qualquer valor inferior a 3r, você pode também fixar o x ali com o valor que deu ali, tranquilo, tá? Aí, a altura da base é a mesma equação também, só que o que acontece? Eu vou pegar sempre a maior dimensão da minha falsa elipse, que é a dimensão mais problemática. Você tem que pensar da seguinte maneira. Como eu estou fazendo o comprimento aqui, né, metade do comprimento da minha base, vezes a tangente do ângulo para achar a altura, qual é o pior sentido? É esse sentido ou é esse sentido aqui? Com certeza é a maior dimensão do meu tubulão, da minha base, né? Que é essa distância aqui, por exemplo, daqui até aqui, né, metade aqui. Então, quando eu considero essa metade aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter a maior altura possível para a base do meu tubulão. Então, a gente basicamente é a mesma equação da altura do circular, só que eu substituo o diâmetro da base da equação aqui por x mais 2r, que é o comprimento total da minha falsa elipse. Nesse sentido, tá? Então, eu vou ter daí a equaçãozinha da altura da base, e ela segue a mesma regrinha da anterior também, né, para circular, onde esse ângulo não pode ser superior a 60 graus, e se eu reduzir ele de 60 para algum outro valor, eu tenho que analisar se não tem problema de tração na base. Então, fazendo isso, eu dimensiono o tubulão sem maiores problemas ali e tranquilo. Ok? Então, como eu já tinha comentado, aqui tem as situações de divisa. A gente vai usar aquela mesma equaçãozinha em divisa lá, que é
equação do balanço lá para poder fazer o equilíbrio das cargas. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de um tubulão false ellipse, que é onde eu vou estar usando sempre divisa. Tubulão isolado lá na frente, vou estar fazendo a alavanca de um no outro. Tá? Lembrar que pela linha, né, inclinada aqui, que é a minha alavanca, todos os tubulões têm que estar passando por ela, tem que estar tudo centralizado em cima dessa viga, né, que é a viga que está aqui, ó, e os elementos estão todos interligados a essa minha viga. Então tem que estar tudo passando no eixo, tá? Então assim, eu vou fazer um projeto inteiro também sobre, né, de tubulões, de divisa, tubulões próximos, para ficar fácil para vocês. Aqui a situação de sapatas, né, a gente vai ver depois, posteriormente. Aqui a situação em corte, como fica quando eu estou trabalhando com viga de equilíbrio em tubulões. Então, ó, os pilares soltam a carga na viga alavanca. O pilar soltou também a carga aqui em cima e essa viga ela distribui os carregamentos nos tubulões que estão apoiando ela aqui, ó, que no caso é esse daqui, que vai estar um pouco afastado, e nesse outro que vai estar bem centralizado com o pilar, né? Então aqui a gente tem essa distância entre os dois centros aqui, ó, que é essa distância no caso em diagonal, né, nesse caso particular aqui, é a minha excentricidade que a gente vai aprender a calcular e verificar o que acontece. Né? A gente vai notar que para tubulões, por exemplo, essa excentricidade ela é muito superior a estacas. Então isso acaba gerando maior sobrecarga sobre esse tubulão, que eles acabam ficando bem maiores. Eu tenho que tomar bastante cuidado com isso no dimensionamento. Tá? Aqui tem alguns macetes, então ó, se eu estiver trabalhando com tubulão, divisa sempre eu vou trabalhar com falsa elipse, com a igualdade x igual a 3r estabelecida, para facilitar cálculo. Então, nesse caso aqui, ó, esse valor sempre vai ser 3 vezes esse valor aqui. Lembrar que o R é metade. A outro lado aqui é mais R, né? É R e R. Pilares próximos, né? A gente também tem aqui um outro exemplo. Normalmente, para tubulões, quando eu tenho dois pilares próximos, eu não posso fazer, por exemplo, a união de dois pilares e um tubulão só embaixo, tá? Isso não tem equilíbrio. É como se eu tivesse uma viguinha, apoio, apoio, né? E um pilar em cima. Isso aqui eu tenho equilíbrio, porque eu tenho duplo apoio, né? Dois pilares, por exemplo, em cima. Então eu tenho um equilíbrio. No F2 a gente consegue verificar isso. Agora você imagina, se você quiser fazer só um tubulão embaixo, eu vou estar com a minha viguinha aqui, eu tenho somente um apoio e duas cargas em cima. Então isso aqui não é um balanço, eu não tenho equilíbrio nisso. Então a menor diferença de carga que eu tenho entre os dois pilares ali, o centro de gravidade já muda e o meu balanço se desfaz. Então, para tubulão, assim como estaca, tenha sempre em mente o seguinte: se eu for trabalhar com união de dois pilares, porque eles estão muito próximos, e fazendo um bloco, eu sempre vou trabalhar com no mínimo dois tubulões. Aí eu não tenho dor de cabeça e eu vou fazer o mesmo processo de cálculo que a gente fez em estacas lá no exemplo. Né? Então, a primeira coisa, eu defino qual que é o centro de carga entre os dois pilares. E com o centro de carga entre os dois pilares definidos, eu defino quantos tubulões que eu vou estar trabalhando, se é 2, se é 3, e detalho o meu bloco na sequência após dimensionar as bases ali. E lembrar que sempre a carga é dividida igualmente entre todos os tubulões do bloco, assim como a gente tem em estacas também. A gente nunca pode fazer um bloco com cargas diferentes, um tubulão recebendo uma carga, o outro recebendo outra carga diferente. Isso não existe, tá? Então, em bloco de fundação, bloco de coroamento, ele sempre vai distribuir a carga igualmente entre todos os elementos que estão ali embaixo, equidistantes. Tá? Então, com isso, a gente encerra a parte inicial, né, introdutória ali de tubulões, né, de teoria, do cálculo e tudo mais. Faltou só eu mostrar para vocês a formulazinha de verificação da tração na base dos tubulões. A gente vai ver isso aplicado já no exercício, fica mais fácil. E aí a próxima aula, já que eu já vou soltar na sequência, é um exemplo de cálculo aí de tubulão, de tubulões, né? Um projetinho de tubulões de divisa, alinhamento predial e assim por diante. Ok? Pessoal, então um grande abraço, ótimo descanso para todo mundo, bons estudos. Até mais.